Muito bem, muito bem. Bem-vindos ao nosso projeto. Esse é o projeto Metalínicos. Eu sou Ivan, sou técnico de informática e atualmente faço um curso de segurança da informação pela Faculdade Unileia. E hoje quero falar de um assunto muito importante. Esse assunto está sendo batido massivamente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e outras plataformas aí. E é sobre inteligência artificial. Eu vou fazer uma abordagem falando integrada com o ODS número 9, falando dos benefícios e também dos malefícios da inteligência artificial na nossa sociedade, tá certo? E antes de começar sobre falar sobre esse assunto, mais adentrar mais a fundo, eu penso que se você ainda não é um dos nossos inscritos, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, escreva, né, faça comentários, faça perguntas, interaja conosco para que a plataforma do YouTube entenda como relevante este assunto nestes últimos dias, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, certo? Com você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar, tirar meu vídeo aqui para não atrapalhar. Vamos lá, vou colocar bem aqui. Pronto. Já está gravando? Tá gravando, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Inteligência artificial, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da número 9, estabelecido pela ONU, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Aqui tem uma imagem aqui de uma mulher trabalhando numa fábrica usando uma mão robótica, né? Para trabalhar com ferro e com metal, né? Metal, né? Então aqui vamos falar sobre essa questão aí. Então, vamos abordar os conceitos, né, de inteligência artificial. Vamos falar da relação da inteligência artificial e o ODS número 9 da ONU. Vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade atual, os benefícios da inteligência artificial, os riscos da inteligência artificial, algoritmos de destruição em massa, que são os ADMs, e a influência desses algoritmos de destruição em massa. E por fim, nós vamos concluir a nossa apresentação trazendo uma opinião nossa a respeito deste assunto. Então, siga comigo. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões, e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. É comumente referida pela sigla IA ou AI, em inglês, que significa Artificial Intelligence, né? Exemplos incluem assistentes virtuais como Siri e Alexa, que reconhecem comando de voz e por aí afora. A IA já é parte integrante de nossas vidas, desde recomendações em plataformas de streaming até diagnóstico de médicos. As tecnologias têm evoluído rapidamente e prometem ainda mais inovações impactando diversos setores. Então, como você pode ver na imagem que está aí abaixo, nós temos uma mulher fazendo um cadastro, né, em alguma plataforma que exige que seja escaneado a sua face, forma de aumentar o nível de segurança do usuário. A gente sabe que alguns aplicativos e algumas plataformas não têm tido esse cuidado nessa questão aí. Mas algumas plataformas hoje estão exigindo que você insira mais dados, inclusive fazendo escaneamento facial, né? Temos aqui
a Alexa, né? São dispositivos que você interage com ele pelo comando de voz. Aí você dá um comando de voz pedindo que ele busque algo na internet e aí a, aquela inteligência artificial vai trazer para ti uma música, um filme, uma recomendação, enfim, certo? E também na parte da ciência. Você vê que alguns médicos hoje eles fazem diagnóstico utilizando a questão da inteligência artificial no tratamento da saúde. Então, nós estamos vendo a inteligência artificial nesses setores aí. Então, desde a questão da medicina e nas questões domésticas, no lar. Então, a inteligência artificial, quer queira você goste ou não, ela está sendo aos poucos utilizada, sendo utilizada em sociedade. Inteligência, a relação da inteligência artificial e o nono ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para quem não sabe, a ONU já estabeleceu no passado 17 ODS. Cada um deles tem uma função, um objetivo. Então, as Nações Unidas, eles tentam trabalhar nesses aspectos para tentar minimizar os impactos das atividades humanas na Terra, né? Então, a gente trabalha para erradicar erradicação da pobreza, que é o item um. Tem fome zero, agricultura sustentável, item 2. Temos saúde e bem-estar, né? Item 3. Educação de qualidade, item 4. Igualdade de gênero, item 5. Item 6. Água potável e saneamento. E até o 17. Nós vamos tratar sobre a indústria, inovação e infraestrutura, né? Caso você queira saber mais sobre esse assunto, tá aqui eu vou deixar um link para você, você pode clicar e analisar cada um deles. Na verdade, o que nós vamos falar hoje? É o item 9. Então, essa matéria vamos estar focando em inteligência artificial e ao item 9 da ONU, que é denominado Indústria, Inovação e Infraestrutura, visa construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O que isso quer dizer, Ivan? Traduzindo em miúdos? Construir infraestruturas resilientes, ou seja, construir um mecanismo, construir empresas, construir governos, construir nações, cidades resilientes que resistam a ações do tempo, terremotos, maremoto, tempestade, magnética, que é mais então, efeitos das guerras. Então, a ideia é criar infraestrutura para que ela se mantenha estável, mesmo em meio às dificuldades promovidas pelo próprio homem ou pela natureza. A questão da industrialização inclusiva, e o que que isso tem a ver? A gente sabe que desde a Revolução Industrial 1, 2, 3, e agora nós estamos na quarta, a gente vê que a humanidade vem caminhando num processo de modernização industrial, vai aperfeiçoando as formas de como produzir algo, um produto ou serviço, e ao longo desse processo, o quantitativo de mão de obra vem sendo reduzido ao longo do tempo. Então, visando essa preocupação, as Nações Unidas elas criaram esse nono ODS para incentivar os governos a minimizar esses impactos. De que forma? Capacitando o trabalhador, né, aquele operário que já está há algum tempo nas fábricas, para que ele não fique de fora, não seja dispensado. E também trazer oportunidade para outras pessoas, outros homens, mulheres, né? E que não haja distinção entre homem e mulher, entre raça, religião, posição ideológica, alguma coisa nesse sentido. Então, essa que é a ideia. Sustentável e tem a ver com criar indústria, criar empresas que elas possam se manter de geração em geração, produzindo e usando os recursos naturais de forma racionável e sustentável, ou seja, para que as futuras gerações também possam usufruir de todo esse processo de produção, todo esse processo de todos os recursos que porventura for extraído da natureza, que ele seja também renovável, né? A ideia é essa. E fomentar a inovação, né? A gente sabe que alguns países, principalmente nos países desenvolvidos, essas questões de inovação ainda estão engatinhando.
Diferentemente dos países do primeiro mundo, você vê que algumas empresas são altamente informatizadas, já se usa a inteligência artificial, já usa a robótica, né, para a produção de carros, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, a Tesla, nós temos General Motors, essas empresas aí de grande porte, elas já passam a adotar essas infraestruturas, né? Então, a ideia é que aqui no Brasil, as empresas também têm esse mesmo nível de adequação, né? Então, a IA ela pode ser uma ferramenta importante para alcançar esses objetivos, hoje pode ser utilizada para desenvolver sistemas de gestão de infraestruturas, melhorar a eficiência energética e desenvolver tecnologia sustentável, certo? Então, essa que é a ideia. Então, é criar sistemas de gestão de energia, sistema de gestão de água, sistema de gestão de tráfego, utilizando essas tecnologias, né? Em alguns países já é utilizado bastante a IA para monitoramento de tráfego, né? Dos carros, dos aviões e por aí afora, certo? Gestão de energia, gestão de água. Então, isso já, em alguns países, em alguns de primeiro mundo, já é utilizado ou adotado. Então, a ideia é melhorar também a eficiência energética. Sabe que grande parte da nossa energia que é produzida, ela é produzida, extraída, aqui no Brasil principalmente, é pela hidrelétrica, né? Hidrelétrica, né? Principalmente aqui na região norte, temos bastantes hidrelétricas espalhadas pela região toda do norte, nordeste, né? Mas em alguns lugares, existe a produção de energia eólica, existe energia de produção de energia solar. Então, a ideia é melhorar a eficiência energética que é produzida no país, viu? Então, que o Brasil hoje começou a investir desde o do governo anterior, né? De Bolsonaro, houve um incentivo nessa questão da melhorar a eficiência energética. Eu não sei se agora no governo atual também está havendo esses incentivos, né? Mas o que eu posso dizer é que esses ODS têm essa função, melhorar a questão energética, né? Para evitar que a energia que é produzida hoje aqui no Brasil seja mais eficiente, possa atender as empresas, principalmente de grande porte. Então, desenvolver tecnologias sustentáveis. A IA pode ser utilizada para desenvolver tecnologias sustentáveis, como sistema de energia solar e sistema de reciclagem. Quanto à energia solar, a gente percebe que agora existem várias empresas que têm surgido aqui no Brasil, e aqui na região norte também já tem algumas que já trabalham com isso. Ainda está no início, aí os produtos ainda estão um pouco caros, a maioria dos produtos são importados, vem de outros lugares, mas existem algumas empresas brasileiras já no ramo, né, do desenvolvimento de painéis solares, certo? Eu não vou dizer os nomes dela aqui por questões, já não sou o garoto de propaganda de nenhuma delas. Mas se você garimpar na internet, você vai enxergar, você vai perceber o que eu estou falando. Sistema de reciclagem. A gente sabe que grande parte das cidades do Brasil e do mundo, a maior parte delas não tem um sistema de reciclagem de resíduos do material que é recolhido das casas, né? Alguns resíduos já caem diretamente nas águas, né? Nos rios. E também não há um reaproveitamento, não há uma indústria que possa, ou fábrica que possa reaproveitar o lixo que é produzido nas casas ou pelas próprias empresas. Então, são raras as regiões que têm esse sistema de reciclagem que possa estar trabalhando com esse tipo de situação, né? Então, esse é um dos problemas que a humanidade vem enfrentando. Água potável, energia eficiente, né, uma energia limpa que prejudique menos a natureza. Então, alternativas que se pode ser criada, a inteligência artificial ela pode sugerir que você implante, né, outras alternativas para produzir energia elétrica e também reciclar o lixo, né? Então,
É disso que se trata esse nono ODS. Então, a inteligência artificial na sociedade atual, a IA tem causado um impacto significativo na nossa sociedade. Com a automação, setores como indústrias e serviços têm visto um aumento na eficiência. O emprego tradicional é desafiado, mas novos postos emergem em tecnologia e análise de dados, criando uma demanda crescente por habilidades específicas. A IA facilita acesso às informações, melhora serviços públicos, mas também levanta as questões éticas e sociais, como a privacidade e a desigualdade. Pronto, isso aqui é um tema importante. Então, atualmente, há esse debate sobre com a introdução da IA e da automação, as empresas têm diminuído o quantitativo de trabalhadores, operários. Isso a gente consegue perceber. Não precisa nem ser um profeta, um pastor, para saber que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Desde a primeira, segunda, terceira e a quarta revolução industrial que nós estamos passando, a gente vê que a mão de obra ela vai sendo diminuída, diluída nesse processo de transformação. Mas, em contrapartida, novos postos de trabalho surgem, mas são postos que exigem um pouco mais de qualificação profissional desse trabalhador, desse operário, né? Então, há essa questão aí que surge, né, quando a IA ela é introduzida, quando há essa mudança nessa forma de se produzir determinado produto nas empresas. Então, por um lado, aí a facilita acesso a informações, melhores serviços públicos, mas também levanta essas questões éticas, se é certo, se é correto, né? Como, por exemplo, a privacidade e a desigualdade. Então, privacidade é um outro assunto, nós vamos falar um pouco mais lá para frente. Inclusive, também, a gente vai falar também sobre desigualdade, mas um pouco lá para frente. Aqui, nessas imagens, você vê um homem trabalhando, interagindo com o sistema, né? A IA, né? Num sistema chamado Kinect, que é um monitor que é projetado em sua frente, né? Temos também uma outra pessoa, um outro homem também, trabalhando usando um tablet para monitorar aí o processo de produção de alguma coisa aí, de uma fábrica aí. E também temos uma mulher, né, com o tablet na mão, acredito que ela está analisando outra situação, questão de estoque, né? Enfim. Então, existem várias áreas que têm surgido ao longo dos anos, com a introdução da indústria 4.0. Então, aqui embaixo, está escrito leia mais sobre indústria 4.0, suas vantagens e impacto do campo trabalhista. Eu recomendo que você clique e dê uma lida. Isso é muito interessante, certo? Então, esses são os impactos que a gente vê na sociedade atual, né? Agora vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial. Bom, sustentabilidade através da tecnologia, esse é um deles. A ideia é entender que sustentabilidade é criar tecnologias que te permita criar cidades sustentáveis, ou seja, que possam usar os recursos que chegam às mãos, que estão disponíveis, não só para hoje, mas que possa ser perpetuado de geração em geração, fomentar o crescimento econômico, criar mecanismos para poder gerar emprego e renda para esta população. A gente vê que hoje muitas pessoas vivem de Bolsa Família, Bolsa daquilo, né? São os benefícios sociais. Mas o que a gente precisa é criar mecanismo que faça com que essas pessoas elas consigam um emprego, né? Que possa viver de uma renda digna e não ficar na dependência exclusiva dos governos, né? Porque é isso que está acontecendo nesses últimos anos. Então, a tecnologia impulsionada por IA pode ajudar a criar cidades mais sustentáveis e fomentar o crescimento econômico. Então, mais do que todas essas questões, é também criar mecanismos para que gere emprego e renda, né, para a população, para que ela não fique à mercê dos governos, de Bolsa Família, de Bolsa daquilo, né, porque isso eu vejo, a meu ver, em que pese a ter ajudado muitas pessoas, mas isso acaba engessando, escravizando a pessoa a depender do governo nessas migalhas, né?
Então, inovação e infraestrutura. A IA contribui para a inovação em infraestrutura, promovendo soluções eficientes em transporte e energia. Esse quesito do transporte, isso é algo muito importante. A maior parte do que é escoado no nosso Brasil é feito pela via terrestre, mas também é possível tudo que é produzido no nosso país ser escoado pela água, né? Usando o transporte aquático, também a ferrovias, mas a maior parte é por meio rodoviário. Se utiliza para fazer esse transporte é movido pela gasolina ou pelo diesel, né? Ou por álcool. Então, e isso acaba trazendo um certo impacto na nossa sociedade, começando pelos preços, né, desses produtos, que poderiam ser mais baratos se fossem transportados em outros meios, certo? Então, o que algumas empresas têm adotado nesses últimos anos? Introduziram nas suas frotas veículos, né, caminhões movidos por eletricidade, por energia solar. Aí já evita estar usando a gasolina ou o diesel para estar se movimentando, para estar transportando esse produto, né? E isso é muito bom. A natureza agradece. E o terceiro é a questão da energia, né? Então, grande parte do que é produzido em termos de energia elétrica hoje ela vem de hidroelétricas. A gente sabe que as hidrelétricas ela tem uns impactos na sociedade local. Então, sempre quando é produzida uma indústria, aliás, uma hidrelétrica, você vai aos impactos ambientais e sociais pela construção, né? Então, aqui na região norte, especificamente aqui em Ferreira Gomes, nós temos o rio Araguari. Nele já temos três hidrelétricas e elas têm impactado desde o início dessa construção a nossa sociedade local aqui. Uma delas é fazer com que morram os peixes. Logo no início que foram construir, por exemplo, uma das últimas hidrelétricas daqui, houve um impacto ambiental muito grande, houve uma mortandade de peixes muito grande. Até golfinho morreu, só para ter uma noção. Os rios amanheceram com um monte de peixes mortos. Qual foi a consequência disso? Na alimentação, né? O peixe ficou escasso e a maioria dos peixes levaram ou ainda estão levando muito tempo para voltar à sua normalidade, né? Para voltar ao seu ciclo normal, né? De reprodução. Em alguns lugares você já não consegue ver alguns pescados, né? Como arapu, branquinho, essas coisas, né? Então, a energia, hoje, como eu falei, a grande parte é promovida pelo quê? Pelas hidrelétricas, que têm impactado muito grande, significativamente a nossa sociedade. A ideia, então, é construir alternativas, como, por exemplo, a energia movida a energia solar, movida pelo vento, né? A gente sabe que no Brasil, na faixa litorânea, já existem algumas energias alternativas, por exemplo, a eólica, produzida pela força do vento. Já também utiliza-se as energias solar. Aqui no norte também algumas empresas já estão adotando essa alternativa, o que é muito bom. Faz com que tenha concorrência, porque enquanto existir somente uma energia uma prestadora de serviço que fornece a energia, aí o que acontece? Os preços ficam lá em cima. Quando tem vários fornecedores, inclusive de energia limpa, a tendência é que as pessoas busquem essas alternativas um pouco mais baratas, né? E também está ajudando o meio ambiente, entendeu? Então, é por isso que há um benefício quando você introduz a inteligência artificial para desenvolver novas estruturas para transporte e produção de energia. Outro benefício é a análise de dados avançados. A gente sabe que a inteligência artificial pode analisar os grandes volumes de dados de uma forma bem mais rápida do que um olhar humano.
para que aqueles que precisam tomar uma decisão bem rápida e assertiva, certo? Isso vai gerar o quê? Eficiência e agilidade. Então, todo o processo de produção, todo o processo de desenvolvimento, com a ajuda da inteligência artificial, eles são automatizados, aumenta a produtividade e reduz custos operacionais. Então, a IA ela tem ajudado a empresa pública ou a empresa privada, os donos, né, os gestores, a tomar decisões mais assertivas e acelerando o processo, trazendo mais eficiência e agilidade no processo de produtividade. Consequentemente, reduz os custos operacionais e também a natureza agradece. Agora vamos falar um pouco da inteligência artificial na questão do risco, né? Vai falando dos benefícios, agora vamos falar dos riscos. Uma delas é o desemprego. A automação traz desemprego. Isso é fato. Não precisa nem ser profeta, pastor, vidente para saber que desde da primeira, segunda, terceira até a quarta revolução industrial, o número de empregados, de trabalhadores nas fábricas se reduziu significativamente. Então, a crescente automação impulsionada pela IA pode levar ao desemprego em setores que ainda não se adaptarem às novas tecnologias. Então, você tem que se preparar, você tem que entender. Ou você se capacita logo, né, para entrar no mercado de trabalho já como outra profissão, ou você vai ter que ir para a roça, produzir seu próprio alimento, não é para poder sobreviver. Isso é um fato. Então, temos alternativas. Ou as empresas e os trabalhadores têm essa consciência de que há necessidade de se adaptar às novas tecnologias, às novas profissões, ou tenta buscar alternativa de sair das cidades, dos grandes centros e dos meios rurais para poder trabalhar nas plantações, né? Se bem que nas plantações também atualmente, né, em alguns lugares, também já há a introdução de maquinários com inteligência artificial, né? Enfim, de toda forma, há uma diminuição no emprego, certo? Seja no meio urbano quanto no rural. Esse é um risco que é iminente, é algo que está acontecendo. Não é o que vai acontecer, mas é algo que está acontecendo nesse tempo agora. O outro risco é a questão da privacidade, que está em perigo. Tecnologias de IA, quando mal utilizadas, podem comprometer a privacidade dos dados do usuário. A gente vê que atualmente tem sido desenvolvidas várias IAs. IAs para construir os sistemas, IAs para construir apresentações, IAs para construir outras situações aí. Por exemplo, esse nosso slide, que está bonitinho aqui, eu usei uma IA para tentar melhorar essa questão visual. Isso foi rapidinho, né? Mas, em contrapartida, se a gente quer uma versão paga, você precisa inserir seus dados, que muitas das vezes a gente nem sabe quem é a empresa que está do outro lado, se realmente elas vão guardar nossos dados para que não seja vazado. Tá? É esse que é a nossa preocupação atual, entendeu? Discriminação algorítmica. Esse aqui é um outro tema importante. Algoritmos tendenciosos podem gerar discriminação, reforçando desigualdades sociais existentes. Imagine a seguinte situação. Atualmente, existem algumas empresas, seja no Brasil ou todo mundo afora, que para selecionar os seus trabalhadores, seus empregados, eles adotam a inteligência artificial para fazer seleção dos seus trabalhadores, né? E aí pode ser que nesse processo, alguma inteligência artificial, elas possam fazer discriminação, escolhendo um em detrimento de outro, por razões ideológicas, por razões políticas ou por religiosas, e por aí afora. Então, a ideia é essa, é tentar utilizar a ferramenta para que não haja discriminação, seja política, seja ideológica, seja religiosa, tá? Vou falar um pouco agora também do algoritmo de distribuição em massa, que são os ADMs. Este aqui, a definição são algoritmos projetados para maximizar a eficiência em cenários de combate, podendo ser usados em contextos de conflito. Veja, dependendo da inteligência artificial que é adotada
por alguns governos, né, que estão em guerra atualmente, eles podem reduzir ou ampliar, né, os estragos, certo? A gente vê que as guerras que estão sendo travadas hoje, principalmente agora, nesse tempo em que nós estamos gravando esse vídeo, nós temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós temos as guerras de Israel com outros países, né? Enfim, estamos nesse problema todo aí. Mas a gente percebe que alguns países já estão introduzindo a inteligência artificial. Então, dependente da capacidade de cada inteligência artificial, ela pode maximizar a eficiência em cenários de combate, mas como pode minimizar, ou seja, pode trazer problema. Um exemplo, vamos imaginar que foi criado um algoritmo para localizar os alvos com precisão, mas na hora que foi lançado o míssil, essa IA não ficou 100% assertiva e caiu, por exemplo, em outro lugar, caiu na escola, caiu no restaurante, caiu em algo que não deveria cair. Então, esse que é o problema, né? Então, quando uma IA ela é bem feita, bem produzida, então ela pode maximizar, ela pode reduzir os impactos, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou querendo dizer. Que quando uma inteligência artificial ajuda a um governo que está em uma situação de guerra, né, para se sobressair sobre o seu inimigo, então a ideia é tentar neutralizar o inimigo sem causar muitos impactos na sociedade, entendeu? Então, esses ADMs são como uma bomba atômica. Você precisa poder entender. É por isso que esses algoritmos eles podem destruir uma população inteira, né, uma cidade inteira, se for empregados, né? Porque a ideia é destruir o máximo possível, é causar um dano o maior possível, entendeu? Impactos sociais. O uso inadequado desses algoritmos pode resultar em consequências catastróficas, como perda de vidas e desestabilização. A gente sabe que uma guerra, pessoal, guerra não há vencedores, há perdedores. São vidas humanas que são perdidas. Aí, algumas guerras que são travadas desde o início da história, seja por mulheres, por exemplo, de Troia, na questão de Troia, né? Foi uma questão de uma mulher. E outras guerras são travadas por água, outras por ouro, outras por manganês, e produtos castrita, bauxita, e por aí fora. E, a meu ver, a maioria dessas guerras que estão aí tem um interesse econômico por detrás. Regulação necessária. É essencial haver uma regulação rigorosa para prevenir abusos e garantir que esses algoritmos sejam éticos e seguros. Então, assim como tem sido criado algumas leis para proteger os dados das pessoas, né, forçar as empresas a criar mecanismo de autossegurança para guardar as informações que são introduzidas, né? Assim também a necessidade de uma regulação sobre esses algoritmos de destruição de massa. Então, a influência dos algoritmos de destruição em massa. Primeiro, os ADMs podem rapidamente causar danos em situações de conflito. A falta de controle sobre os ADMs pode resultar em consequências imprevisíveis. Surge questionamento sobre a moralidade do uso do ADMs. Imagine ADMs como uma bomba atômica, que aí você vai entender o grau da situação. Uma supervisão internacional é crucial para regular seu uso. Entendeu? Então vamos lá. Para saber mais sobre este assunto sobre algoritmos de distribuição em massa, você tem um Padlet aqui, criado por Alder Maurício dos Santos, que ele vai falando, ele faz uma abordagem desses algoritmos em várias situações, na saúde, na economia, né, enfim. Aí eu recomendo que você acesse o link desse material, né? Tá bem aqui, ó. Vou deixar na descrição desse vídeo esse material, para que você possa também ter acesso à primeira mão.
Estamos chegando no final desse nosso trabalho. E esse trabalho aqui, nós chegamos à seguinte conclusão, né? De que a inteligência artificial, a IA, ela representa uma ferramenta essencial para o desenvolvimento sustentável, mas mas também traz desafios significativos, uma falta de estrutura adequada, a escassez de mão de obra qualificada, riscos associados a algoritmos que podem gerar impactos negativos em larga escala, discriminação racial e preocupações com segurança dos dados. Para mitigar esses riscos, o governo brasileiro instituiu normas específicas, notavelmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a Lei 13.709/2018, que visa proteger os dados pessoais e garantir o direito à privacidade, enquanto que o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965/2014, estabelece diretrizes para coleta, armazenamento e uso de dados online. Então, essas legislações, o objetivo é regular o uso da tecnologia da informação e da inteligência artificial, estabelecendo sanções para práticas que violem a privacidade e comprometam a segurança de dados, contribuindo assim para a responsabilização de empresas e indivíduos no setor. Então, pessoal, essa é a nossa visão, né, acerca deste assunto. Esse assunto é um assunto que não acaba por aqui, mas é o que nós temos nesse momento. E espero que você tenha gostado dessa apresentação. Se você gostou, deixa teu joinha aí, teu like. Faça comentário. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. E assim que tivermos um novo assunto, a gente vai estar postando e você vai ser avisado em primeira mão. Tá certo? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.